Bom dia a todos, sejam bem-vindos, as pessoas presenciais e aqueles que estão nos assistindo online. É, Sejam todos bem-vindos e eu vou introduzir a professora Edna Nakadankari, que vai nos falar sobre dislipidemia durante a gestação. Hoje, só relembrando, o nosso intramuros está sobre a responsabilidade do grupo de lípides. E eu vou chamá-la para iniciar a sua palestra. Bom dia a todos. Bom, como a Luciane falou, a gente vai apresentar pela unidade de lípides o tema dislipidemias durante a gestação, riscos, manejo e controvérsias. Bom, não possuo conflito de interesse para essa apresentação. Bom, nós sabemos que durante a gestação diversas alterações metabólicas ocorrem, né? Sendo que no primeiro trimestre, essas alterações levam a um perfil, a um estado anabólico materno, tá? Aqui ocorrendo maior sensibilidade periférica à insulina, produção hepática normal de glicose, né? Aumento da lipogênese e adiposidade, então, em decorrência do aumento da atividade da lipoproteína lipase no tecido adiposo, inibição da lipólise no tecido adiposo, e com isso, uma diminuição das concentrações plasmáticas de triglicérides, ácidos graxos livres, colesterol, fosfolípides nas primeiras 8 semanas. Já no terceiro trimestre, né, ocorre um efeito catabólico materno, né? Então, o início era para aumentar a reserva, né, para suprir o desenvolvimento fetal, e agora é um efeito de transferência desse suplemento energético para o feto. Então, esse efeito catabólico a gente observa pela diminuição progressiva da sensibilidade periférica de insulina, com elevação da concentração basal de insulina, picos de glicose pós-prandiais mais elevados e prolongados, aumento da produção hepática da glicose, aumento da lipólise e mobilização dos lípidos do tecido adiposo e aumento na concentração plasmática de ácidos graxos livres. Bom, do ponto de vista fisiológico, né, se a gente observar a variação lipídica, a variação do perfil lipídico ao longo da gestação, nesse gráfico representam aqui mulheres gestantes, né, consideradas normais, né, comparada com um grupo controle não gestante pareado pela faixa etária. Então, a gente observa, normalmente, ao longo da gestação, um aumento da colesterolemia e do LDL colesterol entre 30% a 50%, aumento no colesterol da HDL entre 20% e 40%, e aumento dos triglicérides entre 50% e 100%. Esses aumentos ocorrem ao longo das semanas gestacionais, né, observada nesse gráfico, né? Então, a colesterolemia total, triglicérides, HDL e LDL colesterol, né, uma elevação gradativa até o final da gestação. Isso também é observado, né, com as principais apolipoproteínas, aqui representado a ApoB e a ApoA1. E, após o período gestacional, ocorre a queda, né, o retorno ao valor basal, né, no período pós-parto e no período pós-lactação. Então, colesterol total, o LDL colesterol, né, a ApoB100 e o HDL colesterol e a APA1. Da mesma forma, né, nos valores da trigliceridemia, né, que tem um pico maior no final da gestação, e um retorno aos valores iniciais pós esse período. Nós sabemos, né, que os lípidos têm uma importância grande no desenvolvimento fetal, né? Então, o colesterol, particularmente, a gente sabe que é essencial para o desenvolvimento do embrião e o feto, indispensável na formação de membranas celulares dos lipid rafts na demanda de esteroides materna e placentária. Além disso, o feto tem a capacidade própria de sintetizar o colesterol necessário para o seu crescimento, independentemente
do colesterol materno. Aí existem vários estudos, né, tentando avaliar se existe uma certa independência ou não da colesterolemia, mas sabe que o aumento maior da produção do colesterol fetal ocorre em torno da 20ª semana. E aqui eu trago dois exemplos, né, onde se evidenciam o papel do colesterol materno sobre o feto. Então, em duas situações, numa delas é nessa síndrome, a síndrome de Smith-Lemp-Opitz, é uma doença genética que leva a um defeito enzimático, isso causando uma diminuição intensa da síntese do colesterol, né, e observa-se nas crianças portadoras dessa síndrome, o desenvolvimento intraútero é normal. Isso porque ocorre dependente do colesterol materno. E ao nascer, as concentrações plasmáticas e teciduais dessa criança é bastante baixa. Então, sendo necessário aí a suplementação externa de colesterol. E no outro caso é a hipercolesterolemia materna, né, que já existem bastante evidências que a hipercolesterolemia materna leva ao desenvolvimento mais precoce das lesões ateroscleróticas no feto. Bom, como é que ocorre a transferência do colesterol materno para o feto? A gente sabe que as lipoproteínas maternas não atravessam a barreira placentária, né? Então, aqui nesse esquema, a gente está representando aqui a circulação materna, aqui a vilosidade placentária, né? A membrana vilosa do sincício trofoblasto, a membrana basal, o estroma e aqui a circulação fetal, o endotélio do vaso fetal. Então, as lipoproteínas maternas, né, representada aqui HDL, LDL e VLDL, elas transferem esse colesterol por meio dos seus receptores específicos presentes na membrana vilosa do sincício trofoblasto. Então, aqui a HDL por meio do receptor SRB1, a LDL pelo receptor da LDL e VLDL principalmente pelo receptor LRP1. Então, a partir dessa captação de colesterol nessa região, existe a transferência por mecanismo aqui no estroma ainda não tão bem estabelecido, né, desse quais são os principais transportadores para o endotélio vascular fetal. E na circulação fetal, esse colesterol é captado principalmente pela ApoA1, ApoE e pela HDL do feto, né, por meio dos transportadores ABCA1 e ABCG1. Então, o feto capta principalmente a partir de HDL. Bom, qual a necessidade, né, de avaliar o perfil lipídico na gestação? Então, aqui alguns trabalhos demonstram que a avaliação no primeiro trimestre da gestação pode fornecer informações importantes para a identificação de alguns riscos de eventos adversos, tanto para a mãe quanto o feto. Isso tanto a curto e a longo prazo. Então, diversos trabalhos mostram que as hiperlipidemias, né, estão associadas a desfechos maternos, como pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional e dislipidemia, e para desfechos fetais, como prematuridade, macrosomia, as lesões pré-ateroscleróticas e aumento das concentrações de lípides. A hipercolesterolemia no primeiro trimestre está associada principalmente à disfunção endotelial, ao estresse oxidativo e à aterosclerose, maior risco de pré-eclâmpsia, hipertensão durante a gestação e ao longo prazo. Então, trabalho mostrando que a hipercolesterolemia gestacional foi associada à presença de hipertensão de 6 e 9 anos pós a gestação, isso na mãe. E a hipertrigliceridemia, né, identificada no primeiro trimestre, associada ao maior risco de pré-eclâmpsia, maior risco de diabetes gestacional e nas hipertrigliceridemia muito grave, alto risco de pancreatite aguda também. Bom, então eu vou falar um pouco agora da hipercolesterolemia e trago como exemplo a hipercolesterolemia mais grave, que é a hipercolesterolemia familiar, né, que é uma doença genética autossômica dominante, presente desde o nascimento nos indivíduos afetados, tá? E na mulher grávida, como é que isso comporta na mulher grávida?
Tá? Então, a gente sabe que ah, nós mostramos que a colesterolemia, aqui representada nesse gráfico, a colesterolemia total, LDL colesterol, ao longo das semanas gestacionais, nessas duas linhas azuis representam o colesterol total na mulher normal, né? E aqui embaixo o LDL colesterol na mulher normal, e a linha vermelha e a laranja na mulher hipercolesterolêmica. A gente observa que a progressão, né, da colesterolemia ao longo da gestação ocorrem de maneira semelhante nas duas, na paciente normal e na paciente hipercolesterolêmica. No entanto, na hipercolesterolemia familiar, o início, né, a concentração já é mais elevada, e isso mantém da mesma forma durante toda a evolução. A trigliceridemia, aqui na barra verde, a verde escura na hipercol familiar, ela também segue a progressão, à semelhança da mulher não hipercolesterolêmica, e o HDL, ele é muito próximo, né, da evolução da mulher não hipercolesterolêmica. No entanto, na hipercolesterolemia familiar, existem outros fatores, né, que podem também piorar tanto a evolução ou as manifestações, os desfechos ao longo da gestação. A gente sabe que a hipercolesterolemia, por ser uma doença genética, é manifestada desde cedo, né? O uso das estatinas, principalmente, consegue melhorar essa concentração ao longo da vida. Então, existe uma redução na concentração, e a partir do momento que a mulher planeja uma gravidez, existe a recomendação da suspensão do uso das estatinas e de outras medicações, se ela estiver fazendo uso. Então, isso faz com que o início, né, da hipercolesterolemia para o período gestacional seja antecipado. Então, a suspensão da droga já volta a elevar a concentração, e durante a fase de gestação, esse aumento é progressivo, como a gente observou na figura anterior. E dura até o parto e o período pós-amamentação. Então, depois de tudo, volta ao uso da estatina, voltando ao patamar inicial dela, né? Então, observe que na linha azul, o período de hipercolesterolemia na mulher não hipercolesterolêmica é bem menor em relação a hipercolesterolêmica. E, além disso, né, o fato também, né, se houverem mais gestações. Então, aqui essa linha vermelha, a hipercolesterolemia familiar, né, mostrando duas gestações, né, e essa elevação é progressiva, tá? Então, e com isso aumenta, né, em função da idade, o risco dos eventos cardiovasculares ao longo do tempo. Então, a linha azul é a mulher não hipercolesterolêmica, e a vermelha hipercolesterolêmica. Então, isso faz com que também ela seja mais suscetível às doenças cardiovasculares ao longo do tempo. Bom, então essa hipercolesterolemia na gestação, né, então traz algumas consequências na mulher hipercolesterolêmica, então representando aqui não só na mãe, né, também em termos de alterações risco placentário, e no feto. Então, na mulher normal, o aumento fisiológico do colesterol, tá, aumenta a expressão desses receptores que transportam o colesterol da placenta para o feto, mas no feto a captação maior é por meio das HDLs, então a colesterolemia aqui não é tão elevada. Enquanto na hipercolesterolemia de base na mãe, né, então essa colesterol aumentado também leva a uma maior transferência placentária e um maior acúmulo de colesterol no feto. Então, tudo isso contribuindo com os riscos, né, do desenvolvimento dos desfechos adversos, né, pelo estresse oxidativo, disfunção endotelial e aterosclerose na mãe, na placenta também, por isso que existe risco de alterações placentárias, e na própria criança. Bom, em termos de consequências, né, do efeito da hipercolesterolemia nas crianças, o que a gente observa? A gente sabe que os fetos de mães hipercolesterolêmicas, né, isso em análise de autópsia após um aborto espontâneo, observam-se maior área de lesão, chamada pré-aterosclerótica na aorta, né, comparada com fetos de mãe não hipercolesterolêmica.
Na hipercolesterolemia familiar, a colesterolemia na criança não difere se a herança foi materna ou paterna, tá? Então, uma das controvérsias aqui seria o que, se a herança fosse materna, né? Essa exposição a maior concentração de colesterol intraútero poderia ocasionar alguma mudança em termos de resposta ou de manifestação na criança, mas tem trabalhos que mostram que a herança materna não diferencia da paterna. No entanto, outros estudos mostram que se a herança for materna, né, da HF, as crianças analisadas apresentaram maior score de cálcio comparado com as crianças de herança paterna, isso mais na fase mais adulta. E a herança paterna também pode estar associado ao maior risco de desenvolvimento de doença cardiovascular precoce. Então, a literatura tem vários estudos mostrando possibilidade de ter modificações, mas ainda não tem uma clareza em relação à herança materna e paterna na hipercol familiar. Bom, de maneira mais rápida, né, em termos de manejo, né, o que a gente faria em termos se eu pudesse controlar essa hipercolesterolemia, não só a familiar, mas a colesterolemia de maneira geral. Então, a primeira indicação sempre é o controle dietético, né, principalmente controlando a ingestão de gorduras saturadas e gorduras trans, né, a gente sabe que isso leva a um aumento maior da colesterolemia, né, e além da utilização de alimentos ultraprocessados. Então, tem que ter um balanço adequado na alimentação materna. O uso de agentes farmacológicos, tá? Então, aqui, as resinas quelantes de sais biliares, né? Colestiramina e colestevelam, são as drogas, é a classe de drogas aprovada para uso em gestação, né? Por serem drogas não absorvidas, ela reduz em torno de 20% o LDL colesterol, mas leva a um aumento da trigliceridemia. Então, na mulher hipertrigliceridêmica, não há recomendação do uso das resinas. O problema também é em termos de aderência e tolerabilidade, que é uma medicação, a colestiramina é pó, então tem uma solubilidade baixa na água, e a palatabilidade também é ruim, então a aderência é muito baixa. E os principais efeitos colaterais é a obstipação intestinal, dores abdominais, às vezes vômito, né? E, dependendo, pode reduzir a absorção de vitaminas lipossolúveis. Em termos de passagem placentária, a permeabilidade não é conhecida, provavelmente não deve atravessar por ser uma droga não absorvida, e no leite materno também não é transferido. Em relação às estatinas, né, que são as principais drogas para o tratamento da hipercolesterolemia, principalmente na hipercolesterolemia familiar, não são recomendadas, né, principalmente que por falta de dados de segurança no uso na gestação. Então, estudos em animais mostraram algumas malformações, né, no feto, redução do peso ao nascimento. Isso foram atribuídos principalmente à maior dose, né, usada nesses animais. Em seres humanos, os dados são controversos, né, por malformação, prematuridade, aborto espontâneo. Vários estudos também mostram a ausência de anomalias, tanto no feto quanto na mãe. No estudo de farmacovigilância do FDA, eles relatam que a lovastatina, né, que é a primeira estatina comercializada, hoje não é mais no mercado, estava associado a maior risco de complicações fetais, enquanto que a pravastatina, maior risco de prematuridade e baixo peso fetal. Mas existe o efeito pleiotrófico também da estatina, né, com redução da inflamação vascular placentária, e isso levando a uma redução de risco, principalmente de pré-eclâmpsia. E na hipercolesterolemia familiar homozigótica, que é a forma mais grave, né, com hipercol bem elevado, com a colesterolemia muito elevada, né, na mulher grávida, existe alguns autores recomendando o uso após o primeiro trimestre da gestação, né, isso para auxiliar na redução de risco cardiovascular, coronariano e cerebral. Então, as estatinas, elas
atravessam a placenta, então tem uma permeabilidade placentária e também para o leite materno. Outra classe de droga é a ezetimiba, então aqui tem poucos estudos, né, com os resultados insuficientes para poder recomendar a droga durante a gestação. Estudos em animais, né, também mostram algumas malformações esqueléticas. Existe a permeabilidade placentária demonstrada em animais, em ratos e coelhos, e no ser humano não é conhecido. E a transferência para o leite materno também não é conhecida. E a classe mais nova, que são os inibidores da PCSK9, o evolucumab e o alirocumab, que são os anticorpos anti-PCSK9, existem poucos estudos em humanos, né? Então não existe avaliação de recomendação nas mulheres gestantes. Em macacos, observou-se que isso é transferido, né, pela placenta, em seres humanos não é conhecido, e para o leite materno também não se sabe. Bom, então agora falando um pouco da hipertrigliceridemia na gestação. Eu trouxe esse estudo que eu achei bastante interessante, que ele é um estudo de corte retrospectivo, né, que teve como objetivo comparar a hipertrigliceridemia materna no primeiro trimestre da gestação versus a hipertrigliceridemia materna no terceiro trimestre, né, sobre o desenvolvimento de efeitos adversos maternos. Então, é um estudo com uma população grande, mais de 12 mil mulheres. Isso foi realizado na China, na Universidade de Xangai. Então, foram triadas mulheres, aqui foram excluídas mulheres com gestações múltiplas, né, morte fetal, diabetes gestacional ou pré-gestacional, né, trigliceridemia muito elevadas e mulheres com altura extrema também. Aí eles não explicam por quê. Então, desses foram compilados 12.715 mulheres, né? Isso foi avaliado, elas foram divididas, que eles chamaram de hipertrigliceridemia não persistente. Então, eram as mulheres que apresentavam hipertrigliceridemia no primeiro trimestre ou no terceiro trimestre. E hipertrigliceridemia persistente, as que mantinham hipertrigliceridemia tanto no primeiro quanto no terceiro trimestre. O primeiro trimestre, eles definiram como a gestação entre a 9ª e a 13ª semana, e o terceiro trimestre entre a 28ª e a 42ª semana. Tá? E a trigliceridemia, para considerar como hipertrigliceridemia, eles cortaram pelo percentil 90, sendo que no primeiro trimestre acima de 177 miligramas por decilitro, e no terceiro trimestre, de acordo, né, com as semanas. Isso eles estabeleceram também pelo percentil. Então, existe uma variação aqui em função da evolução da gestação. Tá? Então, o corte foram esses valores aqui. Então, comparando a média de triglicérides, né, no início, né, então no primeiro trimestre e no último trimestre, então das 12 mil gestantes, né, no primeiro trimestre a média foi de 119 miligramas por decilitro, enquanto que a média no terceiro, 337 miligramas por decilitro. Tá? Comparando, né, entre as faixas etárias. Então, eles utilizaram como valor de referência a idade entre 25 e 29 anos de idade, então menor que 24 e acima de 30, acima de 35, e MC e paridade. Então, observaram aqui, principalmente a trigliceridemia no primeiro trimestre diferiu, né, nas mulheres com faixa etária maior em relação as mais jovens, então elas tinham uma trigliceridemia mais elevada aqui, no terceiro trimestre só nas acima de 35 anos, né? Houve variação também em função do índice de massa corpórea, né? Sendo que nas IMC acima de 25, a trigliceridemia maior, principalmente aqui no primeiro trimestre, não teve diferença aqui no final, e as com IMC mais abaixo de 18,4, a trigliceridemia foi menor. E em relação à paridade, então, aumento da trigliceridemia no primeiro trimestre, principalmente as que tiveram mais de 2 gestações. Então, por isso que eles relatam que a trigliceridemia
inicial no primeiro trimestre é um dado importante que tem variações, mostram variações melhores do que no final. Então, aqui eles avaliaram o risco, né, de desenvolvimento de efeitos adversos na mãe e na criança. Então, comparando aqui como referência as mulheres com trigliceridemias baixa, normal, né, e as que tinham elevação da trigliceridemia, aqui no total das mulheres, mostrando que o aumento da trigliceridemia foi associado ao maior risco, aqui um odds ratio ajustado, né, ajustado pela idade, índice de massa corpórea, educação, paridade, local de nascimento e tempo de coleta, né? Mostrando maior risco no parto prematuro, na pré-eclâmpsia e no diabetes gestacional. Enquanto que o principal desfecho para a criança foi o peso, né? A macrosomia aumentou o risco, principalmente nas mulheres com triglicérides elevados. Bom, quando ele subdivide em função da época da hipertrigliceridemia, então as mulheres com triglicérides baixos, né, o tempo todo, as que tiveram hipertrigliceridemia no final, no terceiro trimestre, aqui as que tiveram no primeiro trimestre e aqui nos dois períodos, tá? Então, o cálculo de risco também, comparado com as de baixo triglicérides, foi maior aqui no terceiro trimestre, né, de pré-eclâmpsia nas pacientes com mais hipertrigliceridemia, um odds ratio ajustado, né, enquanto que a hipertrigliceridemia no primeiro trimestre, principalmente, foi aumento do risco de diabetes gestacional. Tá? E as que apresentaram hipertrigliceridemia tanto no primeiro quanto no segundo período, no terceiro período de gestação, houve aumento de risco, tanto de pré-eclâmpsia quanto de diabetes gestacional. Então, mostrando que é um fator, né, que pode associar, um fator de atenção, né, o controle da trigliceridemia em termos de eventos adversos maternos. E no feto, né, foi observado também, tanto na hipertrigliceridemia, no terceiro, do primeiro e nos dois períodos, maior risco, né, de macrosomia na criança. Então, isso foi associado a maior risco de maior peso ao nascimento. Aqui só um outro dado, né, mostrando que a hipertrigliceridemia no início, né, no primeiro semestre e no período todo, no primeiro e no terceiro, né, ele fala que essa variação, esse risco, né, de peso ao nascimento foram semelhantes. Então, ele aumentou um pouco mais, né, nas mães que tiveram a hipertrigliceridemia nos dois períodos, mas ele diz que a diferença aqui não foi tão grande. Então, considerando aqui a hipertrigliceridemia inicial, um fator também de atenção nessa evolução. Bom, e aqui um outro estudo, um estudo holandês, né, que usou esse grupo aqui, esse Generation R Study, né, que o objetivo foi avaliar nas mulheres gestantes o perfil lipídico no início da gestação, se isso contribui com o desenvolvimento de complicações, principalmente a hipertensão na gestação e ao longo da vida. Então, aqui foram compilados 5.690 mulheres que tiveram o perfil lipídico avaliado no início da gestação. Deixa eu colocar aqui, fica mais fácil. Então, observando aqui, comparando as mulheres normotensas, as que apresentaram hipertensão gestacional e que tiveram pré-eclâmpsia. Tá? Então, a mediana da trigliceridemia foi diferente, principalmente nas mulheres que apresentaram pré-eclâmpsia, né, e que tiveram índice de massa corpórea maior em relação às normotensas, tanto aqui a hipertensão gestacional quanto a pré-eclâmpsia. Eles conseguiram seguir um grupo de mulheres ao longo de 6 anos e 9 anos, né? Então, acompanhando essas mulheres nesse período 6 anos após gestação e 9 anos após gestação, observaram também que a trigliceridemia também é maior, né, nas que mantiveram hipertensão ao longo
do tempo, assim como o índice de massa corpórea também foi maior. Então, a conclusão desse estudo, né, de que a avaliação da trigliceridemia pode ser um marcador, né, não só de risco gestacional, mas também ao longo prazo. Aqui é o dado também, não só a hipertensão, mas o quadro de síndrome metabólica 6 anos após a gestação, dividindo o perfil lipídico aqui, as várias medidas, colesterol, triglicéridos, LDL, HDL, colesterol remanescentes e não HDL colesterol em quartis, mostrando principalmente, né, os marcadores de síndrome metabólica, a hipertrigliceridemia e o HDL colesterol baixo e o colesterol não remanescentes foram associados a maior risco de síndrome metabólica após 6 anos da gestação. Nesse mesmo estudo, né, comparando aqui síndrome metabólica após 6 anos, ele mostra que no grupo total de mulheres acompanhadas, 10% apresentaram síndrome metabólica. Tá? E isso foi associada à presença, né, gestacional de LDL colesterol baixo em 40%, obesidade abdominal em 25%, hipertrigliceridemia em 19% e hipertensão arterial em 19%. Quando ele seleciona o grupo, né, que teve alterações placentárias, principalmente pré-eclâmpsia, que ele chama aqui, na gestação, comparado com as mulheres que não tiveram alteração, né, 13,5% desenvolveram síndrome metabólica após 6 anos. Tá? Então, comparando o perfil lipídico nesses dois grupos, né, a hipertrigliceridemia também foi maior nas que tiveram pré-eclâmpsia, HDL colesterol mais baixo e aumento da pressão arterial. Aqui o IMC não teve diferença entre esses dois grupos. Então, representando aqui que o perfil lipídico pode ser um sinalizador também tanto de alterações da síndrome metabólica quanto da hipertensão arterial ao longo do tempo. Bom, qual é o manejo da hipertrigliceridemia na gestação? Então, aqui, como qualquer hipertrigliceridemia, a gente fala que o controle adequado, né, do peso é o principal componente também no manejo da trigliceridemia, então o ganho de peso controlado ao longo da gestação, isso é um benefício importante, né? Além disso, alimentação, né, com conteúdo equilibrado de gorduras e carboidratos, e numa situação extrema, que é a hipertrigliceridemia grave, naquelas mulheres que apresentam triglicéridos mais de 1.000 miligramas por decilitro, com alto risco de pancreatite aguda, assim, aí sim uma restrição mais intensa da quantidade de gordura, né? Uma redução abaixo de 20% do valor calórico total. Em termos farmacológicos, né? Então, o uso de fibratos, que é a principal medicação utilizada na redução da trigliceridemia, também não tem aprovação no uso na gestação. Estudos em animais mostrou que o fenofibrato causou várias anormalidades fetais, abortamento, baixo peso ao nascimento do feto e morte fetal. Existem poucos dados em seres humanos, né? E algumas diretrizes consideram o uso do fibrato na hipertrigliceridemia grave, né? Aquelas com mais de 1.000 miligramas por decilitro, a partir do segundo trimestre de gestação, para reduzir principalmente o risco de pancreatite aguda. Então, sabe-se que o fibrato atravessa a placenta e é transferido para o leite materno. Em relação aos ômega 3, aqui eu vou falar em termos farmacológicos de ômega 3, a gente sabe que ômega 3 em altas doses, em média, acima de 4 gramas ao dia, reduz a trigliceridemia. Então, nessas doses, não existem dados suficientes para aprovar ainda o uso na gestante, né? Existe muita discussão na literatura se o EPA novo, o icosapentil etil, tem uma eficiência grande na redução de risco cardiovascular, pode ser ou não usado na gestante de alto risco, mas também ainda se não tem nenhuma comprovação de segurança. Alguns estudos relatam, né, diminuição do risco de prematuridade, diminuição de morte fetal e de baixo peso, e tem estudos que também mostram que aumenta peso ao nascimento do feto. Tá? Em termos de
de transferência pela placenta e pelo leite materno, também não existe nenhuma evidência definida sobre esses ômega 3. Bom, para finalizar, eu vou trazer um caso clínico, né, que foi me encaminhado já faz vários anos, e eu acho que é um bom exemplo, isso nas discussões com os residentes, eu mostro que é uma coisa que chama atenção. Então, é uma paciente que me foi encaminhada, né, a primeira gestação ocorreu aos 37 anos, é uma paciente que sabia que tinha uma hipertrigliceridemia, isso fora da gestação, né? Ela não era diabética, ela tinha um peso normal, ela cuidava assim em função dessa trigliceridemia, ela referia que o pai também tinha um valor de triglicéridos mais elevado, e quando ela engravidou, né, ocasionalmente foram pedido aqui um perfil lipídico e o susto dela foi esse triglicérides de 1081 na 22ª semana, né? Observe também que o colesterol é um pouco mais elevado em relação a avaliação pré-gestação, aumento da HDL, e a glicemia nessa ocasião era bem normal. Então, essa é uma paciente que não tinha diabetes, um peso adequado na gestação. A evolução da gestação mostrou que essa trigliceridemia subiu bastante, apesar das recomendações de controle alimentar, né? Ela mantinha um perfil de glicose bem adequado. Então, ela não fez diabetes gestacional nessa primeira gestação e pós-parto, né, 4 meses pós-parto, o perfil dela voltou, né, mais ou menos ao que era pré-gestação. Numa segunda gestação, ela voltou já sabendo do risco, né, da hipertrigliceridemia, que ela já tinha 40 anos de idade, né? Nesse intervalo entre a primeira e a segunda gestação, ela fez uso de fibrato, né, controlando bem a trigliceridemia, então 154 a média de triglicéridos durante o uso de fibrato, e foi suspenso, né, para a segunda gestação. Então, ela fez uma avaliação mais cedo aqui, a gente já observa uma trigliceridemia um pouco mais elevada, né, logo no início, mas que foi evoluindo, né, não chegou perto de 1000, mas não chegou a 1000 como foi na primeira, aqui, porque desculpa, ela conseguiu, né, fazer um controle, né, ela estava mais atenta a isso aqui na segunda gestação, e essas duas gestações evoluíram bem, ela teve 2 meninos, né, as crianças nasceram bem, sem nenhuma normalidade, com peso normal ao nascimento. Em seguida dessa segunda gestação, eu fiz um segmento, né, aproveitei, né, o controle no período de amamentação dessa criança. Né, uma coisa que chamou bastante atenção da gente, olha o perfil lipídico no período da amamentação, aqui ainda sem o uso de qualquer medicamento. Né, a trigliceridemia, como ela é reduzida aqui no primeiro mês, no segundo mês e no 6º mês de amamentação, aqui 3 meses após a suspensão. Né? Eu sempre brinquei com ela que o tratamento para ela se manter amamentando, né? Sem precisar de outras coisas, né? Então, a amamentação tem um papel importante na regulação desses triglicérides, né? Porque existe na produção de leite nas mamas, né? A utilização de ácidos graxos para produção de leite materno é grande, então a trigliceridemia acaba reduzindo bastante, né, nesse período. Então, melhorando as condições, né, e até beneficiando em termos de o colesterol na HDL. E um dado recente que eu queria trazer em relação a esse dado da amamentação, nesse estudo publicado agora em 24, ele comparou, né, um grupo de mulheres que não amamentaram, né, essa linha, a primeira linha, um grupo de mulheres que amamentaram parcialmente ao longo de 6 meses e que fizeram amamentação exclusiva ao longo de 6 meses, tá? E calcularam o risco de pré-diabetes e desenvolvimento de síndrome metabólica, mostrando que a amamentação plena, né, ao longo de 6 meses, reduz o risco, né, de pré-diabetes comparado com a mulher que não amamenta, né, que na fase intermediária não teve diferença, assim como do quadro da síndrome metabólica. Então, finalizando, resumindo, né, então, o que a gente fala na dislipidemia da gestação, a gestação normal ocorre um aumento fisiológico nas concentrações plasmáticas de colesterol e LDL colesterol de 30% a 50%, de HDL colesterol de 20% a 40% e de triglicéridos de 50% a 100%.
A avaliação do perfil lipídico no início da gestação pode auxiliar na prevenção de eventos adversos, tanto maternos quanto fetais, isso em curto e longo prazo. As dislipidemias durante a gestação estão associadas a alguns desfechos adversos, né? Na mãe, principalmente pré-eclâmpsia, eventos cardiovasculares, hipertensão, diabetes gestacional e síndrome metabólica, e no feto, a prematuridade, macrosomia, lesões pré-ateroscleróticas e a dislipidemia. Na maioria dos casos, o tratamento indicado é o tratamento dietético, né? O uso de medicamentos hipolipemizantes não são aprovados durante a gestação e, na maioria, por falta de comprovação de segurança. Em estudo de muito alto risco, como na hipercolesterolemia familiar homozigótica ou na hipertrigliceridemia grave, né? Com triglicéridos acima de 1.000, pode-se indicar tratamento farmacológico a partir do segundo trimestre da gestação. É claro, isso com a concordância da paciente. Bom, então eu agradeço a atenção, também eu agradeço a nossa equipe do Laboratório de LIPS, principalmente ao professor Éder Quintão, né, sempre presentes nas nossas reuniões, nas nossas discussões do laboratório. Muito obrigada. Obrigada pela excelente aula. Nós não temos nenhuma pergunta no chat. Vamos ver, temos aqui uma pergunta. A Cíntia.